E vamos ao giro de notícias. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Um avião que transportava drogas e abatido pela FAB. A Força Aérea Brasileira derrubou o avião nesta terça, quando a aeronave entrou no Espaço Aéreo Nacional na região norte, vindo da Venezuela recheado de drogas. Ao ser localizada e interceptada pela FAB, a aeronave suspeita não se identificou pelo rádio, nem modificou a rota para pousar numa área próxima. Foram disparados tiros de advertência, também sem sucesso. Com isso, o avião foi classificado como hostil pelo governo brasileiro e foi alvejado com o chamado tiro de detenção, para impedir a continuidade do voo. Com a execução desse tiro, o avião interceptado caiu. A localização do avião em solo ocorreu nesta quarta-feira por meio de um helicóptero da FAB. Essa medida é utilizada como último recurso após a aeronave interceptada descumprir todos os procedimentos estabelecidos e forçar a continuidade do voo ilícito. A ação, realizada em conjunto com a Polícia Federal, seguiu os protocolos das medidas de policiamento do espaço aéreo, previstas em legislação federal. Com participação de agentes da Polícia Federal na ação, foram identificados 2 homens sem vida e a presença de drogas no interior da aeronave. Um avião da Latam precisou arremeter para desviar de um barco na chegada ao Rio de Janeiro pelo aeroporto Santos Dumont. O caso foi na quarta-feira e a empresa aérea confirmou a manobra. Disse que a aeronave saiu de Congonhas, em São Paulo, em direção ao Rio, mas mesmo arremetendo, aterrissou depois com segurança e dentro do horário programado. A Latam afirmou que os passageiros desembarcaram normalmente. A companhia destacou que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação. A legislação marítima determina uma distância mínima da pista. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem, na quarta, que conversou por telefone com Vladimir Putin e que o presidente russo concordou com ele em iniciar imediatamente as negociações pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Teríamos aí uma luz no fim do túnel para o fim de mais um conflito. O presidente dos Estados Unidos e o da Rússia conversaram por telefone durante cerca de 1h30. Putin disse buscar uma solução de longo prazo para o conflito. Trump e o presidente da Rússia trataram sobre as forças das respectivas nações e os grandes benefícios que um dia podem ter em trabalhar juntos. Mas primeiro Trump sinalizou que as milhões de mortes que estão acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia têm que parar. Putin disse que espera encontrar uma solução de longo prazo para o conflito. O presidente Putin até usou um lema de campanha chamado senso comum, dizendo que os 2 presidentes concordam em começar imediatamente essas negociações sobre o fim da guerra e, para isso, Trump logo tratou também de conversar com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, por telefone. E Zelensky disse que ninguém quer a paz mais do que a Ucrânia. Na semana passada, Zelensky havia dito que aceitaria um acordo sugerido por Trump de troca de ajuda militar americana por terras raras, recursos minerais valiosos inexplorados no solo de seu país. Na terça-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs uma troca de territórios entre Ucrânia e Rússia como parte do acordo para terminar com a guerra. Calor insuportável derrete asfalto em Santa Catarina. O registro mostra a calçada afundando na via. O vídeo foi feito nesta terça e mostra parte do asfalto de Maracajá, no sul de Santa Catarina, literalmente derretendo, enquanto a cidade enfrenta uma forte onda de calor. Nas imagens é possível ver o momento em que o calçado do homem que grava as imagens afunda no chão. Segundo os engenheiros, o material asfáltico é maleável à temperatura. Quanto mais quente, a viscosidade diminui e o material fica menos consistente. Em dias de calor extremo, o engenheiro explica que o material pode deixar de se comportar como sólido, vira líquido. Em casos como o de Maracajá, a recomendação do especialista é verificar se houve dano no material. Caso necessário, tem que recompor com uma mistura asfáltica de qualidade. Com essa onda de calor que atinge o Brasil, a cidade de Maracajá
pode enfrentar temperaturas com máxima de até 34 graus até o próximo domingo. Ou seja, cenas como essa podem se repetir dependendo da qualidade do asfalto. O dólar fechou praticamente estável, mesmo com inflação nos Estados Unidos. Apesar da tensão em torno da inflação norte-americana, o dólar voltou a cair e fechou no menor nível desde novembro. A bolsa teve um dia mais turbulento e fechou em grande queda. O dólar comercial encerrou esta quarta vendido a R$ 5,76. Hoje, permanece com a mesma cotação, R$ 5,76. A cotação chegou a R$ 5,78 após a divulgação de que a inflação ao consumidor nos Estados Unidos acelerou em janeiro, mas alternou altas e baixas ao longo do dia até encerrar praticamente estável. É encontrada morta dentro da prisão Deise Moura dos Anjos. Ela estava presa temporariamente, suspeita de ter matado envenenadas 3 pessoas da família do marido. Ela foi encontrada sem vida dentro da prisão em Guaíba. Segundo o laudo do SAMU, ela se enforcou tirando a própria vida. Deise Moura era suspeita de matar 3 pessoas com um bolo de frutas cristalizadas envenenado com arsênio. Ela foi encontrada morta dentro da penitenciária estadual feminina de Guaíba, na manhã desta quinta, segundo a Polícia Penal. Deise foi presa temporariamente no dia 5 de janeiro, suspeita de envenenar a farinha utilizada em um bolo consumido em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na véspera de Natal. A polícia também investigava se ela matou o sogro, Paulo Luiz dos Anjos, que morreu em setembro após consumir bananas e leite em pó levados à casa dele pela nora. Em nota, a Polícia Penal divulgou que ela foi encontrada sem sinais vitais durante conferência matinal na penitenciária. Foi prestado socorro a Deise, mas ela já estava sem os sinais vitais. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a morte ocorreu por asfixia mecânica auto-infligida. A mulher estava sozinha na cela. As circunstâncias da morte vão ser apuradas pela Polícia Civil e pelo Instituto Geral de Perícias. O nosso giro de notícias de hoje fica por aqui. Mais informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br. Amanhã eu volto para te manter muito bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Um grande beijo. Tchau!